volume 26. Capítulo 4, ao fim da batalha. Um mês se passou. Eu estava perto da borda da floresta onde ficava a ravina do Uirm da terra. Ao meu redor, haviam casas de madeira de construção simples. Em uma clareira onde as árvores haviam sido cortadas, um amontoado de pessoas andava de um lado para o outro. Haviam superdes, carpinteiros humanos e trabalhadores contratados do reino Beírio, lenhadores, e os mercenários Rukwag. Ei, irmãozão, você poderia limpar algumas árvores no lado leste da floresta? Naturalmente, Aisha também estava lá. Ela andou pela aldeia e deu instruções a todos. Depois de receber suas ordens, os mercenários ficaram sob o comando de Linia e Porcena. Vendo isso, seria difícil dizer quem era o verdadeiro líder da companhia. Sim, sem problemas. Eu estava trabalhando ao lado deles para reconstruir a Vila Superde. Eu removi as árvores com magia. Depois, usei magia de terra para construir alicerces para as casas e uma estrada do vilarejo até a ravina do Uirm da terra. Havia muito a ser feito. Tenho certeza de que você quer muito saber por que Aisha e o bando mercenário Rukwag estavam vagando por aqui e por que, quando Alec apareceu, não havia ninguém, exceto Orsted. Acho que é melhor eu explicar. É uma história curta, foi tudo um esquema da Aisha. Ok, bem, esquema soa como se ela estivesse fazendo travessuras, então vamos chamar de trabalho. Foi tudo trabalho da Aisha. Quando os círculos de teletransporte e os tablets de comunicação pararam de funcionar, ela e a empresa mercenária foram lançadas no caos. Com as linhas de contato com nações distantes cortadas, o mal-estar e o pânico se instalaram. Mas não para Aisha. Ela manteve a calma e avaliou a situação com frieza. Eles estavam perto da fronteira. Se a luta já tivesse começado, eles não chegariam lá a tempo e não haveria muito que pudessem fazer. Ela concluiu que, como havia uma forte possibilidade de que Jesse fugisse do local, eles trabalhariam para fazer com que os círculos de teletransporte voltassem a funcionar, em outras palavras, restaurar a infraestrutura. O problema era que, além dos círculos de teletransporte, todos os círculos mágicos do escritório que correspondiam aos círculos mágicos sobressalentes que ela tinha com ela haviam sido destruídos. Não havia nada que ela pudesse fazer. Eu teria desistido ali, no lugar dela. Quero dizer, eu desisti. Mas veja, Aisha teve uma onda cerebral. Seu cérebro genial lembrou-se de que um certo indivíduo tinha uma técnica secreta. Essa técnica permitia desenhar um novo círculo mágico correspondente a um círculo de teletransporte cujo par havia sido destruído e, assim, viajar para onde você quisesse ir. O indivíduo em questão, vamos lá, você sabe a resposta. Era ninguém menos que o Rei Dragão Blindado Perugius Dola. Para solicitar sua ajuda, Aisha procurou um monumento aos 7 grandes poderes que ficava perto da fronteira. Quando o encontrou, ela usou a flauta de Perugius para viajar até a fortaleza flutuante. Perugius, sabendo que queríamos ajudar os demônios, estava relutante, mas algo em Aisha o convenceu. Vou conectar um para você, disse ele. Aisha escolheu ligar o círculo mágico próximo à fronteira com o círculo de teletransporte que levava à Vila Superde. E assim, aqui estávamos nós. Estou impressionado com o fato de você ter conseguido que Lord Perugius concordasse. Sim, ele realmente não queria. Mas então eu lhe disse que Orsted lhe devia um favor por essa batalha e ele amoleceu. Depois disso, enquanto eu estava ocupado lutando, ela viajou para a Vila Superde. Depois de ouvir o que estava acontecendo, ela usou o círculo de teletransporte para evacuar os residentes e outros para a cidade perto da fronteira. Foi por pouco. Se Roxy, depois de voltar para Sharia, tivesse priorizado os círculos de teletransporte comuns em vez de invocar a armadura mágica versão 0, tudo teria sido em vão. Por sorte, Aisha acabou cobrindo o erro de Roxy. Foi exatamente como as cartas caíram. Roxy ainda estava mortificada com isso. Por aqui. Sim, basta cortar todas elas. É melhor ter mais espaço do que menos. Certo. É justo? Estou cuidando disso.
Me chame quando terminar, ok? Vou chamar os mercenários para levar a madeira embora. Sim, senhora. Já havia se passado um mês desde a batalha. Fiquei em alerta, pronto para lutar, mas a próxima batalha nunca chegou. Não haveria outra. Então, pedi que Roxy, Sylphie, Zanoba e todos os outros voltassem para Sharia. Eris também foi gentil o suficiente para acompanhar o grupo sob o título de guarda-costas. O círculo mágico para invocar a versão 0 e usado na evacuação haviam sido destruídos na batalha de Orsted com Alec, então pedi a Perugius que enviasse uma boa parte do grupo de volta. Aqueles que retornassem trabalhariam na reconstrução do escritório e na restauração dos tablets de comunicação e dos círculos de teletransporte. Aparentemente, nada havia acontecido em Sharia. Até a garota elfa estava sã e salva. O pior dos danos foi que as armas e armaduras mantidas sob o escritório foram enterradas, juntamente com os documentos detalhados que Orsted escrevia todos os dias. Os aldeões super-dis evacuados se conectaram novamente com o círculo mágico na segunda cidade de Irelil e voltaram de perto da fronteira. Depois disso, o reino Beiril recebeu oficialmente os super-dis. O reino ficou feliz em aceitá-los como cidadãos. Provavelmente ajudou o fato de que, depois de perder a terceira cidade e o deus Ogro, eles não estavam em posição de dizer não. Eles estabeleceram uma condição: para facilitar a entrada dos super-dis no país, um mínimo de 3 super-dis deveria ser enviado da aldeia para servir ao reino. Foi assim que aconteceu quando estabeleceram a paz com os ogros, segundo consta. Esses 3 enviados foram escolhidos e agora estavam trabalhando para restaurar a aldeia. Se a restauração continuasse sem problemas, os super-dis teriam um lar no reino Beiril em pouco tempo. Derrotamos os discípulos e tornamos os super-dis, os ogros e o reino Beiril nossos aliados. Tínhamos vencido. Mas será que isso poderia realmente ser chamado de vitória? Mestre Rudeus. Ó, Sandor. Enquanto cortava árvores, perdido em meus pensamentos, Sandor apareceu atrás de mim. Ele também não estava sozinho. Ghislaine, Isolde e Doga estavam com ele. Sandor havia retornado cerca de 10 dias após o término da batalha. Além de ter sido ferido mortalmente pelo deus lutador, ele também foi jogado no oceano. De alguma forma, ele conseguiu chegar à Ilha dos Ogros, onde passou algum tempo para se recuperar. Foi impressionante o fato de ele ter enfrentado o deus lutador e ter conseguido voltar vivo. Só que, quando o vi novamente, ele parecia desconfortável. Acho que, talvez, quando você se chamava Deus do Norte Calman, perder, por si só, era um constrangimento. Ou, espere, talvez não tenha nada a ver com isso, e ele estava envergonhado porque estava agindo como um figurão o tempo todo. Olá. Do que você precisa? Ah, nada, estamos planejando voltar para Azura em breve, sabe? Então, viemos nos despedir. Ah. Certo. O trabalho deles aqui havia terminado. No final do dia, eles eram súditos de Ariel, portanto, se não houvesse luta a ser feita, eles tinham de ir para casa. Sandor, obrigado, eu disse. Nunca teríamos chegado até aqui se não fosse por você. Por favor, é a Rainha Ariel que você deve agradecer. Com certeza. Por favor, diga à Sua Majestade para me avisar imediatamente se ela tiver algum problema. Diga a ela que não hesitarei em ajudar. Muito bem. Sandor, Doga, Ghislaine e Isolde. Cada um deles era, no mínimo, um lutador de espada a nível rei. Eu não poderia agradecer a Ariel o suficiente por ter me enviado uma equipe tão poderosa. Obrigado também, Ghislaine. Não me agradeça. A propósito, estou pensando em fazer uma visita ao túmulo. Entendido. Estarei esperando. Ghislaine deixou isso de lado. E você, Doga? Eu teria morrido depois de cair no barranco se você não estivesse lá, então, obrigado. Se você tiver algum favor pessoal que eu possa lhe fazer, por favor, me avise. Quero lhe retribuir por ter salvado minha vida. Tudo que Doga disse foi
mas ele parecia um pouco triste por estar se separando. E obrigado, Isolda. Se você não tivesse ficado entre mim e o Deus lutador, eu estaria morto. De forma alguma. Foi uma batalha altamente educativa. Eu deveria estar lhe agradecendo. Isolda fez uma reverência graciosa e depois sorriu. Desde o rosto até a maneira como se portava, ela estava mais bonita do que nunca. Fiquei imaginando que os homens de Azura estariam pensando se essa mulher ainda fosse solteira. E, por favor, dê os meus cumprimentos à equipe médica, eu disse. Eu vou. Se isso é tudo, vamos nos despedir. Sandor fez uma reverência e depois se virou. Enquanto ele fazia isso, no entanto, lembrei-me de algo que havia esquecido de dizer e o chamei pelas costas. Sobre a senhora Atolf, sinto muito. Sandor havia voltado, mas era o único. Atolf ainda estava desaparecida. Ela deve ter sido levada pelo oceano. Ela não seria encontrada por séculos, e o mesmo acontecia com Muri. Não precisa se preocupar com minha mãe, disse Sandor por fim. Um dia desses ela aparecerá onde você menos espera. É pelo Deus Ogro que eu realmente me sinto mal. Sim. É verdade? A morte do Deus Ogro foi confirmada. Ele havia lutado bem contra o Deus Lutador, mas não era um demônio imortal. No final, sua força falhou e ele morreu. E depois de termos conseguido nos reconciliar, foi realmente muito ruim. Ainda assim, não é bom lamentar os mortos. Eu concordo. Temos que olhar para frente. Eu havia feito uma promessa ao Deus Ogro. Se ele morresse, eu protegeria os ogros sobreviventes. Eles não estavam em perigo no momento, mas mesmo que fosse apenas uma promessa, eu queria manter minha palavra se uma ameaça surgisse. Adeus, então, disse Sandor. Sim. Obrigado por tudo. Ah, mais uma coisa. Cuide do Alec por mim. Por fim, eu disse, eu vou. Sandor foi embora. Assim que ele saiu, vi Cliff se aproximando. Ele na Liz estava com ele. Rudeus. Cliff. Eles também estão indo para casa. Eles estão indo. Você também vai embora, Cliff. Sim. Como tudo parece ter se encerrado. Nunca chegamos a descobrir o que causou a praga, mas como já se passou um mês sem nenhum outro surto e eles mudaram o local onde vivem. Vou para casa, por enquanto. Eu estava tão em dívida com Cliff quanto os outros. Não poderíamos ter curado a praga sem ele, mesmo que, tecnicamente, tenha sido obra do rei Abissal em vez de uma verdadeira praga. Obrigado, Cliff. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse vindo. É de você que estamos falando. Tenho certeza de que você mesmo teria encontrado uma solução. Me chame se houver outro surto. Eu vou. Cliff, eu não fiz nada além de confiar em você. Não sei nem como lhe agradecer. Só posso deixar Liz e Clyde para fazer meu melhor trabalho em Melis porque sua família está lá para cuidar deles em Sharia. É mútuo, Rudeus. Foi gentil da parte dele dizer isso. De qualquer forma, eu o verei. Ah, mas antes, pretendo parar em sua casa no caminho para casa. Quer que eu passe alguma coisa? Diga a eles que chegarei em casa muito em breve. Entendi, disse Cliff. Eles foram embora com isso. Liz me deu uma piscadela antes de sair atrás de Cliff. Ela também havia ajudado bastante, mas eu não tinha conseguido dizer nada a ela, mas ela era uma vizinha. Eu poderia demonstrar meu agradecimento por meio de ações. Eu realmente recebi muita ajuda dessa vez. Veja o Cliff, sem ele, os Superds poderiam ter sido exterminados pela praga. Sem Sandor e Doga, eu não estaria aqui. O timing da Atolf foi totalmente divino. Primeiro a mão de Atolf, depois aquele ataque perfeitamente cronometrado na Ilha dos Ogros. Pode-se dizer que eu também devia minha vida a ela. Deixá-la desaparecida me fez sentir tão ingrato que, quando as coisas se acalmaram, eu quis sair para o mar e procurá-la. A luta terminou e todos foram para casa. Era uma sensação de vazio, como quando um grande evento termina e todos se afastam dele. Tudo bem. Eu havia terminado de limpar as árvores durante minha reflexão.
Diante de mim, havia uma extensão de terra intocada. Depois de arrancar as árvores pelas raízes, eu as empilhei ordenadamente usando magia da terra. Um trabalho bem feito, se é que posso dizer isso. Legal, então agora a Aisha vai. Ah! Eu me virei no momento em que Ruiger e Norn se aproximaram. Aí está você, irmão mais velho. Norn. Chegou na hora certa? Posso pedir para você ir dizer a Aisha que já terminei de limpar as árvores? Sim, é claro, respondeu Norn. Ela se virou imediatamente e correu de volta para a aldeia. Ruigerd se aproximou. Rudeus. Ruigerd. Desculpe tê-lo feito passar por tudo isso. Ei, responde, prometemos não falar assim, senhor. Eu não fiz tal promessa. Não, acho que não. Ruigerd estava trabalhando na recuperação da aldeia. Depois disso, ele provavelmente frequentaria nosso escritório ou assumiria um papel nas negociações com o Reino Beiril. Norn o seguia por toda parte. Parecia que ela planejava ficar e ajudá-lo, pelo menos até que a aldeia fosse reconstruída. Por favor, venha visitar Sharia novamente quando a aldeia estiver concluída. Eu vou. Quero conhecer seus filhos. Eles são muito bonitos. Todos os pais dizem isso sobre seus filhos, disse Ruigerd, sorrindo. Então, ele olhou para mim. Tínhamos praticamente a mesma altura. Você realmente ficou mais forte, disse ele. Nunca pensei que você chegaria ao ponto de se tornar um dos 7 grandes poderes. Você poderia se tornar um agora mesmo se quisesse. Um soco seu, Ruigerd, e eu caio. Um soco. Não brinque. Ainda assim, é fato que não cheguei aqui apenas com minha própria força. Talvez essa seja sua força. Talvez sim. Depois de me observar por um tempo, Ruigerd sorriu. Ele pegou o pingente que estava pendurado em seu pescoço e o estendeu para mim. Era o pingente da Roxy. Está na hora de eu devolver isso. Mas isso é. Afinal, ele deveria ser seu. Eu havia dado esse pingente a Ruigerd quando nos separamos pela primeira vez. O pingente de Roxy, aquele que parecia ter se tornado minha marca em algum momento. Foi esse mesmo pingente que me inspirou a sair pelo mundo. Obrigado, eu disse, e aceitei. Quando eu o dei a ele naquela época, foi por um motivo bobo. Quando nos separamos, eu não precisava que ele o devolvesse, eu só queria que ele o levasse consigo. Talvez eu quisesse uma conexão com ele. Agora, ele o havia devolvido. Porque já éramos como irmãos. Não nos separaríamos novamente por um bom tempo. Ruigerd, você vai me dar cobertura, certo? Eu farei, embora isso possa estar além do meu alcance. Cada um de nós pode ser o que falta ao outro. Ruigerd deu uma risadinha. Isso nós podemos. Eu sorri, e Ruigerd sorriu de volta. Norn levou os mercenários com ela, e Ruigerd voltou para a aldeia. Deixei os canteiros de obras e caminhei até os círculos mágicos. Achei que já era hora de voltar um pouco para Sharia. Então, com um sobressalto, notei outra pessoa vindo na direção oposta. Era Orsted, usando seu capacete preto como sempre, e ele não estava sozinho. Um garoto de cabelos pretos seguia atrás dele como um ajudante. Isso me fez lembrar de Atolf e Muri, ou Perugius e Silvario. Como se ele estivesse nesse papel há 100 anos. Por mais que eu quisesse dizer que eu havia chegado aqui primeiro, se chegasse ao ponto de brigar, eu perderia. Mantive minha boca fechada. Ainda assim, sempre que eu via, meus dentes ficavam arreganhados. Há algum problema? Não, murmurei. Se eu tiver feito algo que o ofendeu, por favor, me avise. Eu me certificarei de não repetir. Apesar de minha cautela, Alex se tornou submisso desde aquele dia. Ele foi tão sincero que me fez pensar se isso não seria um disfarce para outra coisa. No entanto, Orsted também exigiu obediência absoluta de mim, por isso eu sabia que era genuíno. Entendo por que você está desconfiado, mas depois da batalha do outro dia, sei qual é o meu lugar. Agora entendo o quanto sou inexperiente e insignificante.
Espero me dedicar aos estudos com o Sr. Orsted e com você, Sr. Rudeus, e durante esse tempo procurarei entender o que significa ser um herói e o que significa ser um deus do norte. Mandei selar a mão da minha espada, como você pode ver aqui, como prova de minhas intenções e como um aviso para mim mesmo. Alec levantou o braço direito para me mostrar. Ele foi cortado de forma limpa no pulso com um padrão esculpido no coto. Orsted havia lançado esse selo. Devido ao seu sangue de demônio imortal, Alec se regenerava mesmo quando era cortado em pedaços. Ele não conseguia fazer isso tão rapidamente quanto Badgad ou Atolf, mas isso inevitavelmente aconteceria depois de algum tempo. Foi por isso que, depois de cortar sua mão direita, ele pediu a Orsted que colocasse um selo nela para impedi-la de crescer novamente. Era a prova de sua lealdade. A propósito, eu forneci a mana para o círculo mágico de selamento. Não sou uma ameaça apenas com minha mão esquerda, não é? Alec continuou. Acho que você poderia me matar sem os dois braços, na verdade. Com uma cabeçada ou algo assim. Não precisa se preocupar, mas suponho que essa modéstia deva ser elogiada. Aguardo ansiosamente seu conselho e orientação contínuos. Se certo? Eu realmente acho isso, você sabe. Orsted aparentemente confiava em Alec, pois não disse nada sobre deixá-lo ficar por perto. Eu, por sua vez, tinha a sensação de que Alec iria me esfaquear pelas costas um dia. Em outras palavras, ele me assustava. Mesmo sabendo que ele não era a ferramenta mais afiada da caixa, assustador ainda é assustador. Então, se você se pegar pensando, nossa, eu realmente quero fazer parte dos 7 grandes poderes de novo, me avise. Eu o devolverei a qualquer momento. Quanto a isso, assim que eu acreditar que adquiri experiência suficiente, eu lhe perguntarei novamente. Você vai me perguntar, certo? Ataques furtivos por tração contra as regras. Pode ser que eu desafie o Deus da Espada e não você, Mestre Rudeus. Mas tenha certeza de que, se eu o desafiar, farei isso com honra. E sem lutar até a morte, ok? Entendido. Atualmente, os 7 grandes poderes são os seguintes: número 1, Deus da Técnica Laplace. Número 2, Deus Dragão Orsted. Número 3, Deus Lutador Badgad. Número 4, Deus Demônio Laplace. Número 5, Deus da Morte Randolph. Número 6, Deus da Espada Gino Brites. Número 7, Atoleiro Rudeus Greirat. Eu era o único que parecia ridiculamente fora do lugar, e não gostei disso. Também me desanimei ao pensar que teria de aturar idiotas que vinham me atacar para tentar ganhar um lugar na escalação. Minha marca era a marca dos Migurds, que eu raramente exibia até agora. Mesmo depois que Rungerd me devolveu o pingente de Roxy, eu não planejava começar a exibi-lo para que todos vissem. Ninguém deveria saber quem era de fato o grande poder. Meu nome também não era muito conhecido, então isso deveria manter os desafiantes afastados. Sim, eu ficaria com o número 7, identidade desconhecida por um tempo. Caso você esteja interessado, a classificação do Deus Lutador não mudou na última batalha. Orsted disse que não mudaria a menos que a armadura do Deus Lutador fosse totalmente aniquilada. Desviei meu olhar do Alec, que estava animado e ansioso, para Orsted. Sr. Orsted, como está se sentindo ultimamente? Perguntei. Ele estava ouvindo em silêncio a nossa conversa. Não é ruim. Usar um pouco de mana não piora as coisas, especialmente, de qualquer forma. Orsted havia usado mana na última luta, e muito. Ele disse que havia consumido cerca de metade de seu total. De onde eu estava, a luta parecia uma vitória fácil e, como ele tinha terminado com o HP cheio e usado apenas metade do MP, não se podia dizer que não tinha sido. No entanto, as coisas ficavam diferentes quando ele não conseguia recuperar nenhum dos MP. Ele havia usado a mana que estava guardando para Laplace e o Hitogami. Nós vencemos, mas o Hitogami satisfez uma de suas próprias condições de vitória. Isso ainda seria considerado uma vitória para nós? Nossos aliados são mais numerosos e nossos inimigos, menos.
terei ainda menos motivos para usar magia daqui para frente. Orsted não pareceu incomodado com isso. Talvez ele estivesse tentando ser otimista. Espero que sim, eu disse. Mesmo que não seja assim, este momento foi diferente de todos os anteriores. Portanto, precisamos apenas continuar em um caminho diferente do anterior. Já estou decidido a fazer isso. Orsted estava contando comigo. Mesmo que ele usasse a mana que estava guardando para Laplace e o Hitogami, isso não importava para ele porque eu estava lutando ao seu lado. Parecia que, para ele, essa tinha sido uma vitória perfeita. Se ele achou que foi uma vitória, foi mesmo. Para ter certeza, quase não houve mortes. O Deus Ogro, vários Superds e vários membros da guarda pessoal de Atolf. Essa foi a extensão das baixas. A mana de Orsted era a única área em que eu sentia que tínhamos sido derrotados. Ah, sim. Para que você precisa de mim? Estarei retornando a Sharia. Entendido. Eu mesmo estava pensando em voltar. Ah, mas eu não achei que o escritório já tivesse sido reconstruído. Não importa. Haverá algum lugar onde eu possa dormir. O porão com os círculos de teletransporte havia sido escavado até o mínimo possível com magia de terra, mas com a continuação do trabalho de restauração, ele precisaria ser ampliado. Eu também tinha que pensar em uma contramedida para impedir que algo como o tumulto destrutivo do Deus Ogro acontecesse novamente. É verdade que eu estava sem boas ideias nesse sentido. Talvez seja melhor não ter círculos mágicos para nenhuma outra nação além das principais. Era chocante o fato de eu nunca ter considerado a possibilidade de um inimigo usá-los para invadir o país antes. Mas antes, vou vê-lo uma última vez. Oh! Ele. Eu o acompanharei, eu disse. Naquela noite, Orsted e eu fomos à ravina do Uirm da Terra, ao fundo do barranco. Descemos o caminho nivelado, cercado por cogumelos azuis e líquen, até um pequeno buraco esculpido de forma a ficar escondido na parede. Ele tinha cerca de 1 metro de altura e, devido à sua leve curvatura, parecia, do lado de fora, que estava em um beco sem saída. Se você o seguisse por cerca de 10 metros, ele desembocava em uma grande caverna. Na caverna, havia um vasto círculo mágico brilhante com uma espada em seu centro. Talvez vasto fosse um exagero. Tinha no máximo 5 metros de raio. Dentro dela havia um homem reclinado. Então, você veio. Era o deus lutador Badgad. Seu corpo havia sido dividido em 5 partes, cada uma delas selada em um local diferente na ravina. Seu corpo principal estava aqui. Essa barreira não poderia ser quebrada a menos que os outros 4 selos fossem quebrados primeiro. Ela funcionava usando a mana do próprio corpo de Badgad e era amplificada, e, portanto, sustentada, pela lâmina do Rei Dragão e pela armadura do Deus Lutador. Ele continuaria operando quase que perpetuamente. Era um círculo mágico de barreira feito sob medida, uma especialidade de Perugius. Era uma magia de barreira de nível divino, criada para selar o Deus Demônio. O sujeito selado servia como meio e os implementos mágicos como vetores, e quanto mais poderosos fossem, mais forte a barreira se tornava. Essa usou tanto a armadura do Deus Combatente quanto a lâmina do Rei Dragão, o que significa que a barreira gerada era tão poderosa que até mesmo Orsted seria incapaz de escapar dela. Usar 2 peças de equipamento de nível divino como parte de uma barreira pode ter sido um pouco exagerado. Mas esse equipamento era muito mais formidável nas mãos de nossos inimigos do que usado por nós. Considerando que, no outro dia, nossos inimigos usaram nossos círculos de teletransporte contra nós, isso não era desproporcional à ameaça. Enquanto o selo de Badgad permanecesse intacto, a armadura mágica e a lâmina do Rei Dragão também seriam seladas. Se alguém conseguir romper essa barreira, é melhor desistirmos logo. Esse foi o raciocínio. Orsted foi até Perugius para solicitar a base para a barreira. Ele abaixou a cabeça e pediu ajuda a Perugius, que concordou. Não se tratava apenas da barreira, Perugius agora era aliado de Orsted. Eles estavam unidos por um vínculo de companheirismo.
mas Orsted teria que matar Perugius mais tarde. Ele havia escolhido o caminho da traição. Eu estava em dívida com Perugius e Orsted, então meus sentimentos pessoais sobre isso eram complicados. Eu sabia que Orsted não queria fazer as coisas dessa forma. O fato de ele ter escolhido assim mesmo significava que não cabia a mim dizer nada a respeito. Se ao menos, pensei, houvesse uma maneira de chegar ao Hitogami sem usar os tesouros sagrados da tribo do dragão, mas eu sabia que não era um problema que pudesse ser resolvido com desejos e um pouco de tempo em uma biblioteca. Ah, bem. Talvez não fosse algo em que eu devesse estar pensando. Eu tinha o cara na minha frente para me preocupar agora. Sinto muito, Vossa Majestade, mas como você é um discípulo do Hitogami, não tivemos escolha. Estou apertado, disse Badgad pomposamente enquanto estava deitado como um Buda reclinado. Gostaria de ter um pouco mais de liberdade de movimento. Eu tinha minha própria relação com celas de prisão, mas acho que até eu teria achado a barreira lacrada apertada. Dito isso, eu odiava a ideia de matá-lo. Kishirika também havia nos pedido para não fazê-lo. Eu realmente sinto muito, mas isso é o máximo que posso fazer. Então deve ser assim. Disse Badgad, acrescentando uma pequena risada. Ele tinha 2 braços e seu corpo era menor do que antes. Esse foi o resultado do selo. O que o traz aqui, por favor, diga. Presumo que não tenha vindo para beber e se divertir enquanto se delicia com meu encanto sensual. Senhor Orsted tem algo para falar com você, eu disse. Depois me afastei para Orsted. Rei Demônio Badgad, ele entoou. Boa noite para você, Mestre Deus Dragão. E como posso ajudá-lo? Deixe o Hitogami e se submeta a mim. Por um momento, Badgad ficou olhando para ele. Mas, em seguida, soltou uma gargalhada estridente. Fá! Ela ecoou pela caverna. O pai da tribo do dragão ousa ordenar que eu, um demônio imortal, me curve a ele. Houve uma época em que éramos inimigos, mas você é amigo de Rudeus. Alexander e Atolf se aliaram a mim. Certamente há espaço para você considerar isso. Não há. Disse Badgad desafiadoramente. Mas por quê, tio-avô? Alec, que estava parado perto da entrada da caverna, deu um passo à frente. Você foi derrotado, não foi? De acordo com as leis dos demônios imortais. Alec, não entenda errado. Essa não é uma regra para toda a humanidade demoníaca imortal. É uma regra da Atolf. Então, você jurou sua lealdade ao Hitogami, tio-avô? Não jurei. Badgad se sentou e balançou a cabeça. Em seguida, cruzou o único par de braços e as pernas. Originalmente, eu não gostava de lutar. O que eu gostava era de viajar, beber e me divertir, seduzir as mulheres que passavam e, ocasionalmente, dormir com elas. Levar uma surra de um noivo abandonado, fazer amigos e beber, rir e cantar, depois olhar em volta para os rostos desgastados, dormir e ficar satisfeito. O Hitogami veio até mim, com a cabeça baixa, e me pediu para lutar, e foi o que fiz. Foi só isso. Quero que você mate o Deus Dragão Orsted e o Deus Greirat, não importa o que aconteça, disse ele. A quem você tem que agradecer por você e Kishirika estarem vivos na mesma época, ele disse. E pediu que eu me lembrasse de 4.200 anos atrás e pagasse a dívida que eu tinha com ele. Como resultado, concordei em ajudá-lo dessa vez. Ele fez uma pausa por um momento. Essa única vez já passou. Agora, não me alio a ninguém. Se minha escolha é lutar ou ser selado neste lugar, então escolho permanecer selado. Isso me fez pensar que talvez pudéssemos deixá-lo ir. Embora ele ainda fosse um discípulo do Hitogami, não poderíamos simplesmente soltá-lo às cegas depois de nada mais do que uma conversa tranquila. De qualquer forma, continuou Badgad, sorrindo para mim enquanto eu ponderava, você me libertará quando sua luta contra o Hitogami terminar, não é? Sim, disse Orsted. Olhei para ele e foi então que percebi. Isso não aconteceria durante minha vida, mas se Orsted vencesse sua batalha contra o Hitogami,
não haveria necessidade de manter Badgadi acorrentado por mais tempo. Será daqui a 100 anos. Não tão cedo, então. Serei paciente, disse Badgadi, depois se deitou novamente. Com um aceno de cabeça, Orsted se virou para sair. Parecia que a discussão havia terminado. Isso foi rápido. Vossa Majestade, eu sei que talvez não seja a melhor circunstância para dizer isso, mas eu queria lhe agradecer por tudo na Universidade de Magia. Ouça bem, Rudeus. Esta pode ser a última vez que nos encontramos, então vou dizer agora, parabéns. Parabéns. Você foi vitorioso, portanto, eu o parabenizo. Não tenho certeza se eu fui, no entanto. Era exatamente com isso que eu estava preocupado. No final, Orsted tinha usado sua mana. Eu havia cometido um deslize no último momento. Mas Badgadi não mencionou isso. Você deu ao Hitogami o gosto da derrota. Eu lhe dei, o quê? Você o fez pensar que, não importa o que ele tente, ele não pôde matá-lo. Ele perdeu toda a vontade de tentar. De fato, é difícil descrever a aparência dele quando o vi pela última vez, exceto que ele parecia a própria imagem da derrota. Como não chamar aquele que lutou contra ele de vitorioso? Isso é mesmo verdade? Perguntei. Você só precisa tirar esse bracelete e visitá-lo você mesmo para verificar isso. Ele apontou para mim, e minha mão inconscientemente foi cobrir o bracelete. Eu acho que não vou, obrigado. Não? Bem. Como você preferir. Eu não estava caindo nessa. Eu não queria ver o Hitogami novamente, embora ele parecesse bastante desesperado quando o vi pela última vez no fundo da ravina. Talvez ele realmente tivesse encarado essa última batalha como uma grande derrota. No entanto, eu ainda não confiava em Badgadi quando ele dizia que o Hitogami havia perdido a vontade de tentar mais. Isso é tudo. Sim, pelo menos de mim. Então, mantenha-se bem, Rudeus. Eu me virei e segui atrás de Orsted. Enquanto eu fazia isso, Alec correu para frente, parecendo angustiado. Tio-avô, eu. Ouça bem, jovem Alexander. Se você quer ser um herói, encontre seu verdadeiro inimigo. Isso foi algo que seu pai nunca fez. Você o superará quando derrotar esse inimigo. Obrigado, respondeu Alec, e ele também se virou para sair. Essa provavelmente seria a minha última despedida de Badgadi nesta vida. Nada me impedia de passar por lá uma vez por ano, mas, ao falar com ele, eu poderia enfraquecer e acabar quebrando o selo. Era melhor nem vir. Eu também não havia contado a nenhum dos outros membros da Universidade de Magia que Badgadi estava selado aqui. Apenas 5 pessoas sabiam: eu, Orsted, Ruigerd, Alec e Perugius. Já havíamos decidido que Ruigerd vigiaria a aldeia para garantir que ninguém entrasse na ravina. Poucos conseguiriam chegar ao fundo da ravina ou voltar para cima. E 100 anos não devem ser suficientes para que o selo falhe espontaneamente. E então? Rudeus, a entrada. Entendido. Eu preencheria a entrada estreita. Qualquer pessoa que viesse depois teria que escavá-la se quisesse encontrá-la novamente. Isso era um adeus. No final, de forma muito tênue, pensei ter ouvido a voz de Badgadi. Que sua maldição seja levantada, jovem deus dragão. Na manhã seguinte, bem cedo, antes do sol nascer, voltei para Sharia. Entre o novo escritório, atualmente em construção, e os escombros deixados pelo antigo, havia uma acomodação improvisada onde Zanoba, nosso diretor interino de construção, e os outros estavam dormindo todos juntos. Zanoba. Ele também tinha sido de grande ajuda. Eu esperava que pudéssemos continuar a ser o tipo de amigos que sempre se apoiavam mutuamente. Adeus, Rudeus, ele me conduziu para a frente. Até a próxima vez. O mesmo aconteceu com Orsted. Nos arredores da cidade, nós nos separamos. Eu caminhei pelas ruas em meio à névoa da manhã. Eu estava carregando presentes do reino Beiril, principalmente molho de soja. Enquanto eu tivesse esse molho de soja, nunca mais ficaria sem saber o que comer. O molho de soja combina com tudo. Bem,
Tudo pode ser um exagero. Dei uma olhada ao redor. Sharia era exatamente como eu me lembrava. As pessoas eram as mesmas, fazendeiros indo para seus campos, aventureiros treinando nos pátios das estalagens e um homem com uma túnica que poderia ser um professor da universidade. Os montes de neve forravam a estrada pela qual eu caminhava enquanto passava por cada viajante, indo em direção à casa. Passei pela praça central até o bairro residencial. Ao vê-lo, senti uma certa nostalgia. Era uma rua pela qual eu passava praticamente todos os dias e, no entanto, ao vê-la, senti como se estivesse voltando para casa pela primeira vez na vida. Da rua, entrei em um beco. Esse beco, estreito demais para carrinhos, era um pequeno atalho que eu usava com frequência. Ao sair do beco, pude ver minha casa. Bitty estava enrolado firmemente em torno do poste do portão e abriu o portão para mim quando me aproximei. Passei pelo jardim ligeiramente abandonado. O Tatudilo me viu e veio se esfregar em minhas pernas. Eu me agachei para esfregar sua cabeça, e ele rolou para me mostrar a barriga. Enquanto eu esfregava sua barriga, ele ronronava alegremente. Ele era um rapazinho muito fofo. Então, ouvi um barulho alto na entrada da casa. Papai! Uma garotinha com cabelo da mesma cor que o meu saiu correndo. Era a Lucy. Ela veio correndo como se fosse me agarrar pelos joelhos, então me agachei para encontrá-la. Com um baque considerável, uma bola de maciez e calor se jogou em meus braços. Isso era incomum, ela sempre se escondia atrás da Sophie. Estou em casa, Lucy. Bem-vindo de volta, disse ela, por fim. Você tem sido uma boa menina. Sim. Eu estava cuidando da Lara, do Arus e do Sig. É mesmo. Você é uma irmã mais velha de verdade agora, não é? Eu disse. Os braços de Lucy se apertaram ainda mais em torno de mim, estimulando-me a pegá-la no colo. Caminhei até a casa com ela em meus braços. De lá de dentro veio um cheiro que, de alguma forma, me deixou tranquilo, o cheiro familiar que pairava em nossa casa. Desde que compramos essa casa, o número de habitantes havia aumentado. Quando passamos a morar nela, ela mudou, mas eu estava tão acostumado que não notei o cheiro. Mas agora, voltando depois de um longo tempo fora, e depois de um encontro com a morte, ainda por cima, senti toda a tensão se esvair de mim. Meu coração estava tranquilo. Era um cheiro que me fazia saber que eu estava em casa. Olá, Lilia. Olá, mamãe. Enquanto eu enchia meus pulmões com o cheiro de casa, vi Lilia e Zenith em frente à escada. Lilia fez uma reverência profunda quando me viu. Bem-vindo ao lar, mestre. Obrigado por cuidar da casa enquanto eu estava fora, Lilia. De forma alguma, mestre. Estou muito feliz por vê-lo em segurança em casa. Vai demorar um pouco mais até que Norn e Aisha voltem. Obrigado por me avisar. Ah, mas estou feliz por você estar bem. Quando a residência do Deus Dragão, nos arredores da cidade, foi atacada, eu não conseguia parar de me preocupar. Estou muito feliz, muito feliz. Lilia conversou normalmente por um tempo, mas não demorou muito para que ela levasse a mão à boca como se não pudesse mais se conter. Seus ombros tremeram. Ela começou a chorar. Desculpe-me por tê-la deixado preocupada. Eu não tinha como entrar em contato com ela, então não havia nada que eu pudesse fazer. Fazia sentido que, depois que a empresa para a qual eu estava trabalhando fosse esmagada por uma empresa rival, ela ficasse fora de si. E, na verdade, as coisas poderiam facilmente ter acontecido como ela temia. E não apenas para mim, qualquer um dos outros poderia não ter conseguido se recuperar daquela luta. Eu tinha feito tudo o que podia para garantir que todos voltassem para casa, mas foi um milagre que nenhuma das pessoas com quem eu mais me importava tivesse morrido. Por outro lado, eu não poderia dizer honestamente que poderia impedir que algo assim acontecesse novamente. Não deve haver outra grande batalha como essa por um tempo, então, por favor, não se preocupe mais. Isso é bom, disse Lilia. Lamento muito que você tenha me visto em pedaços desse jeito.
Percebi que Zenith estava esfregando as costas de Lilia. Será que eu fiz Zenith se preocupar também? Ela parecia ter perdido suas emoções negativas, mas achei que pelo menos se preocuparia comigo. Ela era esse tipo de pessoa. De qualquer forma. Estou em casa, eu disse. Dei um passo para dentro da casa. Finalmente parecia real que minha longa batalha contra o Giese havia terminado. Era o dia seguinte ao fim da batalha, e eu não conseguia relaxar. A batalha com Giese havia terminado, o que significava que o contrato que eu havia feito comigo mesmo também havia terminado. Veja. Você sabe o que isso significa. A batalha já durava há tanto tempo que esse estilo de vida começou a parecer natural para mim, mas, naquela manhã, meu garoto começou a se impor. Isso é que é um lembrete insistente. Meu nome era Rudeus Greirat, filho de Paul Greirat, o que significava que a traição da parte abaixo da cintura fazia parte do meu DNA. Eu havia feito Rudeus Jr. passar por um longo período de dificuldades e resistência. Foi isso que me permitiu dar o meu melhor. Como o primeiro Rudeus, era meu dever fazer com que ele fosse recompensado. Ele havia cumprido sua parte do contrato. Antes de o sol nascer, levantei-me da cama, desci as escadas e fui até a porta da frente. Lá, encontrei Léo e Iris. Rudeus. Você acordou cedo hoje. Bom dia, Iris. Onde estão todos? Tudo seguro. Não é isso? Quero dizer, o que eles estão fazendo? Iris pensou por um momento. Lilia e Sophie estão fazendo café da manhã, e Roxy, as crianças de sua mãe ainda estão dormindo. Eu acabei de treinar, então estava prestes a sair para correr. Certo, eu disse suavemente, pegando a mão de Iris. Ela apertou meus dedos. Talvez porque tivesse acabado de treinar, mas sua mão estava quente. Percebi que seu rosto também estava um pouco corado. O que? Disse ela. Iris, vamos tirar o dia de hoje de folga. Se certo? Ok. A maneira como ela disse ok soou como se ela tivesse adivinhado exatamente o que eu tinha em mente. Talvez isso tenha transparecido em meu rosto. Ela acertou em cheio. Desculpe, Léo, mas por enquanto não dá para caminhar. Raf. Léo pareceu um pouco desapontado, mas lambeu minha mão e voltou para dentro de casa. Eu segui para dentro, ainda segurando a mão de Iris, e fui para a cozinha. Lilia e Sophie estavam uma ao lado da outra cozinhando. Sophie, eu disse. Oh, bom dia, Rude. Você acordou cedo. Bom dia, mestre. As duas mulheres sorriram para mim, como sempre faziam. Virei-me para Sophie, com um sorriso tão natural que me surpreendi. Disse, Sophie, vamos tirar o dia de hoje? O quê? Não me importo, mas quando você diz dia de folga? Ela me olhou com curiosidade. Mas Lilia pareceu entender imediatamente. Muito bem. Vou terminar o café da manhã, senhorita Sophie. Oh! Disse Sophie, seu rosto ficando vermelho. É isso que você quer dizer? Ela sorriu timidamente, depois pegou a mão que Iris não estava segurando. Talvez fosse porque ela tinha molhado as mãos enquanto cozinhava, mas seus dedos estavam um pouco frios. Quando você disse isso, Rude, a expressão em seu rosto era tão normal que eu não percebi. Você percebeu logo de cara, Iris? Eu meio que sabia. Enquanto as duas conversavam, virei-me para Lilia. Lilia, por favor, cuide das crianças até a hora do almoço. Ah, e vamos todos sair para comer fora hoje à noite. Muito bem, mestre. Ela sorriu como se tivesse percebido meus planos, embora também parecesse um pouco envergonhada. Bem, já era um pouco tarde para isso. De mãos dadas com Sophie e Iris, fomos para o quarto das crianças. Abri a porta silenciosamente e dei uma olhada para dentro. As 4 crianças estavam dormindo profundamente. Lucy, Lara, Arus e Sig. Léo estava enrolado em um canto do quarto, cuidando deles. Durante a batalha, eu me preocupei muito com minha família. Apesar de meus temores, tudo estava em paz aqui.
A menos que alguma batalha tivesse ocorrido na casa, sem que eu soubesse, e Léo os tivesse protegido. De qualquer forma, depois de verificar se as crianças estavam bem, fechei a porta novamente com suavidade. Em seguida, subimos as escadas até o quarto da Roxy. Por uma questão de boas maneiras, bati a porta. Houve uma pausa de alguns segundos, depois, sim. Abri a porta e vi a Roxy, com os olhos turvos de sono. Seu cabelo estava desgrenhado e havia marcas de baba ao redor de sua boca. Sua camisola estava aberta na frente, de modo que eu quase podia ver seu interior. Muito sexy. Oh! Rude. Bom dia. E tão cedo, alguma coisa? Bom dia, Roxy. Pensei em tirarmos um dia de folga. O que você acha? Roxy me olhou fixamente, depois pareceu entender o que significava dia de folga. Brincando com sua franja despenteada pelo sono, com as bochechas ficando rosadas, ela disse, bem, eu não me importo, mas... Segui seu olhar para uma das duas mulheres que estavam segurando minhas mãos. A Iris concordou com isso. Olhei para a Iris. Seu rosto estava vermelho e ela parecia um pouco chocada. Eu estava prestes a lhe perguntar. Virando-me para encarar Iris corretamente, eu disse, Iris, eu gostaria de voltar para o meu quarto com nós 4. Tudo bem para você? Iris pareceu entender o que eu quis dizer. Seu rosto ficou ainda mais vermelho e ela franziu os lábios. Ela provavelmente teria feito sua pose favorita se tivesse as duas mãos livres. Bem, acho que, se você realmente quiser. Desculpe, Iris. Eu só queria me mimar um pouco hoje. E me despedir de Rudeus, o celibatário. Obrigado, eu disse. Não disse isso apenas porque a Iris havia dado permissão. Eu estava agradecendo a todas as 3 por tudo que fizeram para me apoiar até aquele momento. Eu estava muito grato por não ter perdido nenhuma delas. Geise e Badigadi haviam dito que estava tudo acabado. Que o Hitogami não me incomodaria mais. Eu não acreditei em nada disso, o Hitogami seria meu inimigo enquanto eu vivesse. Mas hoje, eu relaxaria e não faria absolutamente nada. Nada mesmo. Descansar. Recuperar minhas forças para amanhã e passar um dia em paz. Para me lembrar de que eu ainda podia rir. Não, estou brincando com você. Eu ia transar. De hoje em diante, eu era Rudeus, o livre. Me senti bem. Com isso, fomos para o quarto.